Feche seus olhos, igreja. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós estamos aqui, Senhor. Assim como o Senhor desejou hoje o dia todo que nós estivéssemos. Pai, honre a fé do teu povo que enfrentou a chuva e que veio aqui desejoso, com sede e fome da tua palavra, do teu poder, da tua unção e da tua autoridade, Senhor. Pai, ordene a tua bênção, nós pedimos agradecidos no nome de Jesus. Cadê o Will? Foi no banheiro? Dá uma olhadinha para ver se está boa. Está pegando bem? Estou bem legal na filmagem. Glória a Deus. Amados, hoje o Senhor quer falar sobre intimidade, né? Domingo ele falou com a gente sobre andar com Ele até sermos um. É necessário que todos nós entendamos que isso é impossível se você não tiver o Espírito Santo como seu melhor amigo. Ele realmente é um Deus de relacionamento. E você precisa ser desejoso de viver isso. Uma coisa que eu desafiava muito a Deus no início da minha conversão é que eu não queria só ler a Bíblia, eu queria viver o que aqueles homens e mulheres viveram com Deus. Porque a gente tem um lema, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Se ele fazia através desse, o que impede dele fazer através da gente? Nada impede. Só quem pode impedir isso somos nós mesmos. Entendendo isso, você agora precisa ter um desejo verdadeiro de como então viver essas coisas com Deus, de como então romper essa bolha chamada religião e entrar no campo da intimidade. Porque enquanto a gente fica preso na religião, a gente vai ficar preso à tarefa. Deus tem bastante coisa para falar. Então vamos para a palavra. Abra novamente 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Amém, Senhor. Glória a Deus. Durante a administração, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão e a gente vai ouvir, tá bom? Quando a gente faz isso aqui, é que a gente está trazendo a comunhão, tá bom? Diferente de só a pregação, nós podemos debater, nós podemos trocar ideias, às vezes tirar alguma dúvida, amém? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Será que vai sair ali minha voz? Nem pensei nisso. Pega o microfone então. Glória a Deus. Amados, essas palavras elas são declaradas todo final de culto. Todo final de culto a gente declara essa palavra. E diferente de pessoas que estão apegadas a uma repetição, você é convidado à meditação. É a mesma coisa a gente fala assim, ó, vamos orar, vamos. Pai nosso, Deus no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito o vosso nome. O que você está declarando? O que você de fato está vivendo? Do que é que você está se alimentando? Isso, amados, é necessário para que você rompa a bolha da religiosidade. Porque muitos de nós viemos de um berço religioso. Você tem que estar na igreja todo domingo. Você tem que orar assim, assim, assado, para que tal ser te ouça, faça isso, faça aquilo por você. Então, o Senhor te chama a relacionamento. Baixou muito. O Senhor te chama para o relacionamento. Para que de fato você viva esse relacionamento, primeiramente entenda, a palavra de Deus ela é viva. Quando eu penso nisso, eu fico imaginando, eu olhando para a minha Bíblia, um coração pulsando nela, veias, sangue circulando, tem vida ali, irmãos, tem vida. E para que essa vida se transporte para a tua vida, você precisa se abrir para esse entendimento, amém? Então nós declaramos o amor de Deus. De que forma que o amor de Deus ele vem para nós? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
a graça de Jesus Cristo, pela graça sois salvos. Isso não vem das obras de vocês. Então nada do que nós fazemos para Deus é para a gente se salvar. Entenda isso, porque senão quando você dá uma falhada na obra, você começa a se cobrar. E você pode sim se cobrar, porque Deus não quer que você faça a obra de forma relaxada. Porém, é necessário você entender que não são as obras que te justificam diante de Deus. Ah, se eu faço mais obra, o Pai me ama mais, e aquele irmão que faz menos obra, o Pai ama menos. Isso não é uma verdade bíblica. A gente vê dois homens orando, um mostrando as obras e o outro chegando arrependido. O outro chegando, declarando para o Senhor que ele é miserável e que ele é dependente de Deus. E Jesus declara: aquele que veio reconhecendo quem é diante de Deus, esse saiu justificado. Então teve um que foi lá e falou: sou pastor, sou diácono, sou ministro do louvor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou cesta básica. O outro chegou e falou: Pai, tenha misericórdia de mim, Senhor, eu sou pecador, eu preciso de Ti. Acabou, irmãos. É o reconhecimento de que nós estamos falando de um ser infinitamente maior do que nós. Para de querer humanizar o Senhor, para de querer humanizar Deus. A gente quer entrar em contenda com Deus porque a gente quer humanizar Deus. Então ele fala: olha, faça isso. Você olha e fala: não vou fazer, eu não concordo, Senhor, porque o outro isso e isso. Ok, só que nós estamos falando de um ser que entende muito melhor das coisas que você. Ele está te mostrando esse caminho porque Ele não quer que você sofra, você se machuque. Ele é um pai amoroso. Como que um pai amoroso trata o filho? O irmão Jéder pregou aqui sobre o pai. Esses dias eu estava passando no YouTube lá, achei a pregação do irmão Jéder. Um pai amoroso que está de braços abertos, pedindo para que você corra para os braços dele, para você ser tocado por esse amor e ser tratado por esse amor. Porque este tempo de relacionamento, Ele vai tratar você, Ele vai cuidar de você. Então o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão. A comunhão é para o tempo todo te estar lembrando disso, para que você em nenhum momento se esqueça dessas coisas. Quando Jesus falou para nós fazermos aquilo domingo em memória dele, é para que todas as vezes que nós fizéssemos, você se recordasse de onde Deus me tirou, quem eu era quando Jesus não me alcançou. Será que quem eu tenho me tornado tem agradado ao Senhor? Eu passei esses dias pela passagem do batismo de Cristo, onde a voz do alto fala: este é o meu filho amado, eu tenho prazer nessa vida. Você precisa querer tirar essa voz de Deus. Será que Deus tem prazer na minha vida? Será que eu tenho gasto verdadeiramente um tempo de qualidade me relacionando com Deus? Porque esse relacionamento, ele vai te transformar. Esses dias eu comecei a pensar sobre algumas orações que eu faço a Deus já há alguns anos. E com o tempo, a caminhada vai te amadurecendo e você vai entendendo. Eu comecei a entender: ah, Deus, eu entendi porque é que o Senhor não atendeu essa oração. Porque o fato de eu não ter recebido isso é justamente o motivo que me fez continuar andando contigo. E nessa caminhada contigo eu fui sendo lapidado, eu fui sendo transformado. Talvez se o nosso Deus fizesse de pronto tudo que nós pedíssemos a Ele, irmãos, a gente receberia e ó, tchau. E qual que é a maior preocupação de Deus, irmãos? Qual que é a maior preocupação de Deus? A Bíblia fala assim, ó: eu não me agrado da morte do ímpio, mas o que me agrada é que ele se arrependesse e viesse para mim e se convertesse. Por isso que eu declarei vamos declarar chacina, aquela chacina no Rio de Janeiro não agradou o coração do Senhor. Não é para os cristãos estarem olhando para aquele aplaudindo e falando: ah, um monte de traficante morreu. Você vai fazer o que agora? Vai dar glória a Deus? Sendo que o Senhor está falando: não, isso não me agrada, isso não me dá prazer, filhos, filhas. O que me dá prazer é que eles se arrependam, abandonem as drogas, abandonem as armas e se rendam aos meus pés, para que eu trate deles assim como eu trato de vocês. Porque eu sou o pai. Que pai que gosta de ver o filho se lascando? Que pai que tem prazer em ver o filho se arrebentando, irmãos?
não é verdade? Então a gente precisa se abrir. Mas para você chegar a esses entendimentos, Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Jesus sabia que sozinho nenhum de nós ia chegar nesse entendimento. Então agora Ele entrega um ser maior do que Ele, o Espírito Santo. Maior do que Jesus, pastor? Sim, maior do que Jesus. Porque eu declarei para vocês aqui a diferença de caminhar do lado e caminhar no mesmo passo. Quem lembra disso? Que eu falei sobre Enoque. Enoque não caminhava com Deus do lado. Enoque caminhava como aquela criança que subia no pé do pai, agarrava a cintura do pai e ficava fazendo aquela brincadeira. Aonde vai o pé do pai, o pé de Enoque ia junto. É diferente, irmãos. É totalmente diferente. E quando você conseguir entender isso, o momento da pregação vai ser um momento onde você vai estar cada dia mais atento e ligado a tudo aquilo que Deus está entregando. Porque você entendeu que essa palavra é viva e é eficaz. Que se de fato ela se tornar uma vida em você, automaticamente você vai começar a colher o fruto desse relacionamento com Deus. E isso é que vai fazer você chegar a estágios maiores, a níveis maiores. É isso que declara aquele louvor Oceanos. Leva-me para quem tudo em ti confie. É quando o Espírito de Deus está testificando com o teu Espírito, e vocês se tornaram um a tal ponto de que tudo aquilo que você pede ao Pai, Ele faz. Porque o desejo do Pai é também o teu desejo, a vontade do Pai é também a tua vontade. Então isso vai fazer você romper a religiosidade. Isso vai fazer você vir para a igreja dando pirueta, saltitando de alegria. Porque você entende que as palavras que aqui são liberadas não é a Bíblia, não é a palavra do pastor Victor, é palavra viva e eficaz. Porque a Bíblia é um livro físico, irmãos. Para quem não entende o poder dela, é só um livro físico, sem poder, sem nada. A pessoa às vezes trata que nem um amuleto. Eu vou abrir aqui no Salmo 91, vou deixar exposto na minha casa e os demônios vão ser expulsos. Não vão. Não vão, porque é a ação, é a prática dela que traz o poder, que traz a autoridade. Esses dias eu vi uma pregação. Olha, irmãos, eu nem entrei no que eu anotei ainda. Como é que faz, Deus? Como é que faz? Tem tanta coisa para tratar a igreja. E isso tem, sabe, me tirado do lugar de fato, me feito querer sair dessa zona de conforto e romper. Fala, Deus, como é que eu faço para despertar isso na igreja? Que agora tem um compromisso sobre a costa do Vitão. Tudo que você ensinar para esse povo aqui, depois você vai prestar conta lá. Irmãos, isso é pesado. Então, entenda. Você tem que furar essa bolha. Você vai ter que romper. E isso é através da sua busca pessoal. Eu não posso fazer por vocês. Assim como um pai que só apresenta o caminho para o filho. Eu falo direto por isso aqui. Filhão, só vou te apresentar o caminho. Seguir nele ou não vai ser uma escolha tua. Hoje eu te pego, te trago, faço por você. Amanhã você vai ter que decidir. E o nível que você vai viver com Deus é de acordo com a tua busca. É você e Deus. Vamos para a Bíblia. Maior do que Jesus, irmãos, porque esse mora dentro. Os discípulos caminharam com Cristo, mas Cristo estava do lado. Quando Jesus ia para o banheiro, os discípulos não tinham Jesus. Quando Jesus se afastava para orar, os discípulos tomavam calor no meio do mar, porque Jesus não estava com eles. Então, na hora da dificuldade, os discípulos entravam em temor, porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, que é aquele que traz a paz que excede o entendimento humano. Que mesmo em meio à maior luta da tua vida, você consegue carregar essa paz, porque hoje o Espírito Santo mora dentro de nós, irmãos, dentro. E Ele faz isso de dentro para fora. Então tudo aquilo que você está procurando fora já está dentro. Quanto antes você entender isso, melhor para você. Toda a tua ânsia em viver as coisas fora já estão dentro, e elas têm que manifestar de dentro para fora. Elas têm que te transformar de dentro para fora.
eu quero ir na igreja buscar isso. Eu quero ir ali. Não é um relacionamento. Não é um filho. Não é um trabalho. É ser bem sucedido. Tudo aquilo que você está procurando fora, na verdade já está dentro de você. Está dentro. Está dentro de você. Quando eu entendi que o Espírito Santo morava dentro de mim, eu comecei a pensar na magnitude desse ser. Nós estamos falando de um ser que pairava sobre a face das águas desde a criação do mundo. Irmãos, nós estamos falando de um ser esplêndido, extraordinário, fantástico, e que muitas vezes você, não tendo esse entendimento, você não gasta tempo de comunhão com Ele, você não gasta tempo conversando com Ele, se relacionando com Ele, pedindo para Ele de fato se apresentar para você. Vamos para a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Amém? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês, para nós, tá, irmãos? Traz a Bíblia como uma palavra viva e eficaz, tá? Não fique só lendo como palavras vazias, ela é viva e eficaz. Jesus está dizendo: é melhor para você, Lúcia, é melhor para você, Margarida, é melhor para você, Joyce, é melhor para você, William, é melhor para você, Gislaine, que eu vá, que eu parta. Por quê? Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá nós dos nossos pecados, convencerá nós dos nossos erros, das nossas falhas. É Ele quem vai revelar para você aonde você está quebrando, aonde você está morrendo, aonde você está se distanciando daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Pastor, por que eu estou morrendo? Porque o pastor é chato, o diácono tem cara feia, o louvor está desafinado, o irmão não me deu a paz. Não, você está morrendo porque você não tem comunhão com o Espírito Santo. É por isso que você está morrendo, porque Ele vai te revelar e vai te lapidar aonde você precisa ser transformado. Quando Ele vier, Ele convencerá nós do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo, irmãos? Satanás e seus demônios. Já está julgado, já está condenado. Igreja do Senhor, entenda de uma vez por todas essa palavra, de uma vez por todas. Uma igreja que anda muito mais temerosa com o capeta do que acredita na autoridade e no poder que ela carrega. Acredita muito mais numa maldição do que nas bênçãos que já está declarada sobre nós. Isso me traz Alguém olha para você e fala: você é feio. Você chora 10 dias pensando nessa palavra. Aí Deus fala: ei, você é meu filho, você é herdeiro de todas as coisas junto comigo. Você ouve e esquece. Ah, Deus, me ajuda. Me ajuda, Deus. Irmãos, já está julgado e condenado. O capeta já está derrotado, irmãos. Derrotado. Ele já perdeu. Ele já sabe o fim que o espera. E isso que nós recebemos, ele não pode receber mais. Comece a entender que essa palavra é viva. Ela tem que pulsar dentro de você. Ah, Deus, vamos lá. Versículo 12: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele já está aqui, Ele já veio,
Ele já mora dentro de você. Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele é um espírito de revelação. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Não está fora, irmãos, está dentro de você. Sem o Espírito Santo você se torna um religioso e não um cristão. Qual é a diferença? O religioso trata a igreja como se fosse uma empresa. Ele foca toda a tua atenção no cumprimento da religião, mas não se abre para a comunhão com o Espírito Santo. Muitos andam por anos com Deus, mas não rompem a bolha da religiosidade e nunca tiveram de fato comunhão com o Espírito Santo. Estava na casa da irmã Norberta falando sobre oração, irmãos. Alguém quer falar alguma coisa, amados? Não? Tá tranquilo? Até aqui todo mundo está conseguindo entender? De fato. De fato, irmãos, está claro para vocês, né? Amém. Estava na casa da irmã Norberta conversando com o irmão João. E eu percebi em dado momento da conversa, isso mexeu comigo, que eu e a irmã Norberta estávamos falando de oração. E o irmão João, que já frequentou essa casa por anos, olhou para nós como se a gente estivesse falando algo que ele nem fazia ideia do que a gente estava falando. Aí ele falou assim: não, mas quem vive isso é o pastor, né? Eu falei: não, irmão, isso está para todos nós. Irmão João, liga um fundo de oração no teu quarto. Como que é isso, pastor? Entrei no YouTube, baixei um fundo do louvor que ele gosta, que é aquele que a gente louvou, entreguei para ele. Eu falei: irmão, quando você quiser sentir a presença de Deus, liga esse fundo de oração de 1 hora. Irmãos, orar 1 hora é babinha do boi. Eu ligo um fundo de oração de 1 hora, eu nem vejo a hora passar. Eu nem vejo. E às vezes eu nem comecei a orar ainda. Só falando o quanto Deus é lindo e maravilhoso, o quanto eu preciso dele, o quanto sem ele eu não sou nada. Esse fundo de oração acaba. E começa outra coisa. Ah, Deus. Eu tenho falado com Deus que eu quero autoridade e poder. Deus me leva a ter encontro com pessoas que oram 8 horas, 9 horas, 10 horas. E esses dias eu estava vendo um podcast, um homem falando: as pessoas se escandalizam com o que o Benihim carrega, porque a igreja não tem se aberto para a autoridade e poder que está à disposição dela. Então quando ela vê o Benihim fazendo aquelas coisas, elas cometem o pecado que a Bíblia declara que é sem perdão, blasfema do Espírito Santo. Ela olha e fala: é um mentiroso, é um farsante, é um teatro. Amados, aprenda a não julgar nada ligado à igreja, porque você pode estar condenando algo que verdadeiramente é real, e isso é um grave problema para você. Porque eu já me questionei muito nessa passagem. Como assim existe um pecado que Deus não perdoa? Eu queria entender isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não pode ser perdoado. Eu falei: como assim? Como assim? A gente vai chegar no céu, Deus vai olhar para você e vai falar: ó, lembra aquele dia que você viu a Igreja Universal expulsando um demônio? Você falou que era um teatro? Então, não era, era o Espírito Santo. Então você blasfemou, então agora você vai para o inferno. Será que é isso? Eu tenho que ir além, porque eu já blasfemei contra o Espírito Santo. E talvez você também já tenha feito. Talvez você também já tenha feito. Talvez você também já tenha feito. Talvez você já tenha feito. Quando, pastor? Quando eu era do mundão e eu ouvia uma igreja barulhenta, o barulho da igreja me incomodava. Esses crentes é tudo doido, ficar gritando. Que saco!
Eu aqui querendo assistir meu Pânico na TV, e essa igreja fazendo barulho do lado da minha casa. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Se Deus não perdoa, o que o Vitão está fazendo aqui? Eu ligava a TV e via lá expulsando o demônio lá, na Universal mesmo. Começava a blasfemar. Combinado isso aí. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí eu quero entender, e eu começo a querer entender, eu começo a ficar angustiado, irmãos. Eu começo a ir para a Bíblia, eu começo a orar, começo a jejuar, eu falo, Deus, revela, 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 revela. Sede e fome, irmão, sede e fome. Quando você está com sede e fome, arroz e feijão basta. Quando você está com sede e fome, você bebe um copo d'água, parece que você está, nossa, tomando a melhor bebida do mundo. Isso é sede e fome. Tem que ter, irmãos, tem que ter, tem que te tirar do lugar, tem que ajoelhar, tem que orar e falar, revela, Senhor, revela, revela, revela. Daniel jejuando 21 dias, eu quero. Igual uma criança birrenta no mercado, irmãos. Viu um brinquedo, pai, eu quero, pai, eu quero, e joga no chão, esperneia, revela para mim, eu quero. É assim, irmãos. Tem que ser assim, irmãos, tem que ser assim. Tem que ser uma coisa de louco mesmo. Não dá para discernir na carne, porque é coisa de maluco. Tem que te tirar do lugar, tem que tirar seu sono. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero perder o sono outra vez. Não, eu quero ser desesperado, Senhor. Começa a verdadeiramente ser doido. Tem que ser doido. Se não for doido, você não vai entender nada. Não vai entender nada. E aí muitas vezes o que a gente estiver fazendo aqui, você vai blasfemar, você vai murmurar, você vai contender. Vai dar 9-1, você vai começar a xingar o pastor. Aí o pastor começa o culto atrasado e passa do tempo. Está entendendo nada que está acontecendo no ambiente. Se estiver entendendo de verdade, vai se lançar, vai falar, pô, acaba meia-noite, pastor, deixa eu falar isso aí. Tem nada lá fora que seja maior do que o que está acontecendo aqui dentro. Se a igreja não entrar nesse nível, irmãos, a gente não vai entender nada. Pastor Luiz e pastor Aval falavam de uma igreja que eles passavam na porta e já começavam a orar em língua. Se a gente não entrar nesse nível de espiritualidade, nós não vamos entender nada, irmãos. A gente não vai entender nada. O apóstolo Paulo estava pregando e o Eutico caiu no sono, irmãos. É uma busca pessoal, é você e Deus. Não tem como. Religiosos, eu não preguei nem 1% do que eu tinha marcado aqui. Dá para pregar ainda durante uns 10 cultos tudo que tinha marcado aqui. Mas eu não vou correr não, eu vou com calma, eu vou tranquilo. Gente, tem muito culto ainda para vir. Quem está com sede e fome vem. Religiosos, irmãos, Marta, religiosa, ela ama Jesus Cristo, ela ama servir a Cristo, mas ela não entende onde é que é para ela estar. Estava mais preocupada com os afazeres do que em estar aos pés de Cristo. Se a irmã Suzy se preocupar mais em preparar a mesa da ceia, que é linda e maravilhosa, irmão. Admiro muito o teu dom, maravilhoso, do que ter tempo de comunhão e intimidade com o Espírito Santo, vai ficar chato e pesado e cansativo, irmãos. A irmã Suzy vir aqui na igreja, como eu vejo ela vindo. Quantas vezes a gente entra aqui na igreja, a irmã Suzy está aqui sozinha, fazendo, mas como que a irmã Suzy consegue, eu não consigo? Pode ter certeza, está tendo comunhão com o Espírito Santo. Senão logo ela vai falar, pastor, não quero mais, vou entregar. Quando a pessoa começa a entregar é porque ela não está tendo comunhão com o Espírito Santo. Não adianta, irmãos. Eu não estou aqui querendo ser duro com vocês, eu estou sendo verdadeiro, estou sendo sincero. E se alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é para quem é cheio de Espírito Santo. Não tem jeito, irmãos. Então Marta não entendia o seu lugar, ela estava servindo. Saulo de Tarso, religiosaço, nato, exemplo para a igreja. Todo mundo olhava e falava, nossa, olha o porte desse irmão,
Olha o comportamento desse cara. Olha o tanto que esse cara conhece de Bíblia. Meu Deus do céu. Eu queria conhecer um cisco do que ele conhece. Só que era só religião. Matava cristão, perseguia cristão, porque era só religião, irmãos. Religião é bonito aos olhos exteriores, mas esses vão chegar diante de Deus e Deus vai falar: não te conheço, nem sei quem você é. Que perigo a gente se tornar isso, irmãos. Que perigo a gente não estar sensível ao doce toque do Espírito Santo. Religioso, Saulo de Tarso. Religioso, irmão do filho pródigo, preocupado com a tarefa, sem se quebrantar pelo amor ao próximo. Toda vez que você não conseguir ter amor por um bêbado, um drogado, uma prostituta, um homossexual que entrar por essa porta, chega na tua casa e se joga no chão. Se joga, é boca no pó. Pede para Deus te mostrar quem você é. Pede para Deus: me arrebenta, Senhor. O orgulho entrou de novo, a soberba entrou de novo. Eu estou mais preocupado com o púlpito que o menino bêbado quebrou do que em salvar a alma dele. Religioso. Isso aqui vai virar pó, irmãos. Isso aqui vai se perder. O púlpito é caro, irmãos. É caro. Pode pesquisar, é 1.000, é 2.000, é 3.000. Mas se Deus enxergar uma igreja cheia do Espírito Santo, Ele dá um de 10.000 para a gente. Ouro e prata não é problema para Deus, irmãos. Ouro e prata não é problema para Deus. Quando Pedro e Jesus tinham que pagar imposto, Jesus falou: Pedrão, vai lá, pesca o peixe, corta ele no meio, tem uma moeda de ouro lá dentro. Ouro, dinheiro não é problema para Deus, irmãos. Não é dinheiro o nosso problema. A gente não tem uma catedral porque nós não temos dinheiro, não. A gente não tem uma catedral porque Deus ainda não enxergou que essa igreja está cheia do Espírito Santo, que o resto é com Ele. O material é com Ele, irmãos. A providência é com Ele. Jeová Jireh é Ele. É Ele. Ele só precisa enxergar a verdade em nós. Fariseus e mestres da lei. Pensa numa galera dizimista, irmãos. Dizimista de verdade. Dizimista até do centavo. Andava assim, ó, colado. Dízimo e oferta não era problema para esses caras. Mas Jesus olhou e falou: vocês devolvem dízimos e ofertas do endro e do cominho, mas não quebranta esse coração duro de pedra de jeito nenhum. Dura serviço. Povo que não se abre para o entendimento daquilo que verdadeiramente é a comunhão com o Espírito Santo. Irmãos, a gente vai ter que romper essa bolha. A gente vai ter que arrebentar essa bolha. Não vai ter jeito. Senão a gente não vai chegar lá. E para isso, o pastor pode mostrar o caminho, mas a intimidade é com você. É com você. Não sou eu que vou poder fazer por ninguém, assim como vocês também não vão poder fazer por mim. É você e Deus. Olha para os louvores com a verdade. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. É só você e o Pai. Aí o religiosão fala: chamou Deus de você. Olha lá. Ô religiosão, pelo amor de Deus, deixa Deus te arrebentar, velho. Deixa Deus te arrebentar, que se Ele não te arrebentar, você não vai entender nada. Você não vai entender nada. E os exemplos para nós, já vou encerrar, tá, irmãos? Não vou romper o horário, não. O cristão que se relaciona com Deus através do Espírito Santo, este ser vai te trazer as revelações. Ele vai te guiar. Ele vai interceder por você. Ele vai se comunicar com você através do teu Espírito. O Espírito de Deus testifica com o teu Espírito.
Ele vai colocar uma certeza no teu coração. Uma certeza. Exemplos para nós: Maria. Marta estava preocupada com o serviço. Maria estava preocupada com a comunhão, com a intimidade. Eu começo a ficar angustiado, irmãos. Eu começo a ficar angustiado com as coisas que Deus fala. Irmãos, não era o pastor Vitor indo fazer um culto no lar, era Jesus Cristo na casa. Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Nem o próprio Filho de Deus na casa não foi capaz de quebrantar o coração de Marta. Então por isso que quando eu não vejo a igreja produzindo de alguma forma, a primeira coisa que eu não faço, irmãos, é me culpar. Eu não posso ficar me culpando. Vitor é cheio de falha e erro, cheio. Mas eu não posso ficar carregando o fardo de vocês, senão vai pesar para mim também. Se eu ficar achando que a igreja é vazia é culpa minha, eu vou largar o pastoreio. Se você ficar achando que é culpa sua, você vai abandonar as coisas de Deus. Mas a culpa de verdade é nossa. É nossa. Não carregue nada sozinho, é nossa culpa, é nossa. Pastor, por que eu não estou pregando? Não, porque nós não estamos buscando intimidade com o Espírito Santo. Porque se a gente for lá convidar e eles entrarem aqui e não verem o Espírito Santo, eles vão sair de novo. Porque de falsidade o mundo está cheio. Talvez no bar eles encontrem mais amor do que eles encontram aqui dentro. Vocês gastam a vida atrás de uma alma, mas quando essa alma entra na igreja, agora ela merece o inferno 2 vezes mais do que ela merecia no mundo. Jesus pregou isso para os fariseus e para os mestres da lei. Ou seja, no mundo ele encontrou mais amor verdadeiro do que dentro da casa. Isso é perigoso, irmãos. Apóstolo Paulo, a mesma pessoa agora. Olha para você ver como a transformação ela é possível. Primeiro eu falei da natureza de Saulo, e depois o próximo, o apóstolo Paulo. Esse agora declara: tudo que eu achava que era importante, eu entendi que era lixo e descartei por amor a Cristo. Você é convidado a romper essa bolha hoje. Você é convidado a romper essa bolha hoje. Você é convidado a romper essa bolha hoje, irmã Cida. Você vai ter que arrebentar essa bolha, irmã Cida. Arrebentar com essa bolha. Ninguém vai poder fazer pela senhora, irmã Cida. É só você e Deus. É só você e Deus. Estou falando você, irmã, não é por falta de educação, não. Que a gente está entre amigos. No respeito eu vou te chamar de senhora. No amigo eu vou te chamar de você. Tá vendo por que chama de você? É só quem conseguiu chegar no nível da intimidade. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é de fato um ser que exige todo o respeito de nós. Mas ele também fala: eu te chamo de amigão, eu te chamo de colegão. Eu estou falando para você: entra lá em casa, abre a geladeira e abre uma coca para nós trocar ideia. Porque se ficar só na visão do ser supremo, isso vai te distanciar dele. Isso vai fazer você não conseguir ter intimidade com ele. Entender que ele está com você durante todas as horas do seu dia, porque ele mora dentro. Está tendo um pepino no trampo lá, vai lá no banheiro. Quantas vezes eu já não corri para o banheiro, irmãos? Quantas vezes? Entra lá e começa a trocar ideia com o pai. Fala: paizão, me ajuda a entender isso aqui agora que está rolando aqui. Me ajuda a ter as atitudes corretas. Alguém tirou o Vitor do sério na academia. O Vitor saiu diante das pessoas, mantendo a pose. No banheiro, murro na parede, irmãos. O que eu tenho que fazer agora, Jesus? Como que eu ajo agora diante dessas pessoas, Jesus? Para que o teu amor transborde aqui agora. Que não seja o Vitão mandando todo mundo se lascar. João Batista,
não era religioso, era íntimo. Por isso que os carnais ficavam doidos de raiva com ele. Qualquer carnal vai ficar maluco de raiva com você que carrega o Espírito Santo. Teu sorriso vai incomodar, tua alegria vai incomodar, a sua paz vai incomodar, a tua presença vai incomodar. Porque eles estão com demônios e você está com o Espírito Santo. Os demônios, quando se aproximavam de alguém cheio do Espírito Santo, se manifestavam. E é isso que você está vivendo, é uma manifestação dos demônios. Por isso que a pessoa te odeia, por isso que ela te persegue, por isso que ela fala mal de você, por isso que ela quer puxar seu tapete. Ela é carnal, mas você é espiritual. Você é convidado a ter compaixão e apresentar Jesus Cristo para ela, para que ela também venha a se tornar espiritual. Eu vou encerrar que deu 9 horas. E os religiosos já estão bravos comigo. Estevão foi apedrejado por carnais, inclusive o apóstolo Paulo, que antes Saulo, porque ele estava pregando coisas espirituais e aquela galera estava na carne, rangiam os dentes de raiva, tampavam os seus ouvidos porque não aguentava mais a pregação de Estevão. Eu não aguento mais ouvir esse cara, a presença dele está me deixando maluco. Eu não sei o que esse cara tem, mas só a fala dele está me dando vontade de matar ele. Eu vou encerrar o culto 9 horas, mas o resto do culto agora é com você, lá na tua casa. Feche seus olhos. Tem mais coisa para pregar. Eu vou até marcar aqui, ó. Continuar quinta-feira. Andar com Deus até sermos um. Até sermos um, igreja. Até sermos um. Casa dividida não prospera. Não dá pra gente andar dividido com a vontade de Deus com a nossa vida. Não dá. Vai ficar pesado, vai ficar cansativo, vai ficar pesaroso. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, Tua palavra foi lida, Senhor.